E como último ponto, eu acho que a gente tem que conversar também sobre algumas recomendações práticas de planejamento, e aqui entra uma parte de vivência, o que é que funcionou para mim, o que é que eu acho que pode funcionar para vocês. E né, a gente vai conversar melhor sobre isso. Deixa eu ver aqui. Bom, então a gente parte para o que é uma simulação internacional. Uma simulação internacional, ela é basicamente uma ferramenta educacional, como muitas outras. É uma forma de, se eu puder chamar dessa forma, de uma metodologia ativa, que convida vocês a tratar sobre temas relacionados à política externa, a direito, à economia, e convida vocês a estudarem sobre isso e exercitar algumas capacidades específicas na hora de expor essas ideias, de organizar argumentos. Então, sendo uma ferramenta educacional, fica derivado disso, a gente pode entender que o objetivo principal dela é aprender e exercitar. Então, isso inclusive já fica com uma nota assim mental para quem tiver já previamente nervoso, quem já tiver, eu não sei exatamente o que falar, eu não sei o que é esperado de mim. É um espaço de aprendizado, é um espaço de exercício, e com isso eu acho que dá para levar as coisas com leveza, desde que se tenha a devida seriedade. As simulações internacionais, elas têm sido muito utilizadas dentro das relações internacionais, e dentro do direito eu vejo que elas têm ocupado um espaço cada vez maior, principalmente porque tem esse intercâmbio direto entre o direito e as relações internacionais, a ciência política, e, enfim, eu vejo que tem se espalhado muito aqui em Belém com esse tipo de simulação, inclusive para alunos da graduação. Então, tem ganhado cada vez mais espaço e, com isso, cada vez mais projeção também, porque participar dessas simulações é algo que vai somar na trajetória acadêmica, na trajetória profissional de todos vocês. E, bom, então, por que participar dessas simulações? Qual é o objetivo? Qual é o benefício? E, bom, em primeiro plano, eu acho que ela trabalha essas aptidões ligadas à oratória, ligadas à fala, expressão de ideias. Então, eu não sei da trajetória individual de cada um, mas eu acho que a faculdade em si, ela é um espaço onde a gente muitas vezes se desafia, sai da zona de conforto. O fato de apresentar um trabalho na frente da sala, o primeiro trabalho que a gente apresenta e os posteriores, a tendência é que a gente veja cada vez mais uma melhora nesse processo. E uma das coisas que tira a gente da zona de conforto mais ainda do que apresentar as coisas obrigatórias da faculdade, do que ser um aluno regular, bom dentro da faculdade, essas atividades extracurriculares. E as simulações em si, elas trazem um desafio maior ainda, porque enquanto na apresentação de trabalho a gente tem um tempo estipulado para apresentar ideias, para trazer algo que já foi preparado com muita antecedência, quando a gente está numa simulação, muitas vezes não é essa a realidade. A gente começa a dialogar com velocidade, tem que preparar argumentos na hora, porque quando a gente se voluntaria a falar, recebe a palavra, se expressa, às vezes a gente é contraposto pelo nosso colega e a partir daí a gente tem o interesse de responder. Então, tudo isso vai criando uma habilidade que vai ser importante para vocês, independente da carreira que vocês vão escolher. Aqui, partindo do pressuposto que tem mais gente do direito. Ainda que, eu vou para o funcionalismo público, ainda assim a habilidade de fala dentro de qualquer carreira do funcionalismo público vai ser necessária, a expressão, a organização de ideias. E isso daí eu acho que vai ser basilar para vocês, tá podendo exercitar isso, tá podendo, inclusive, trazer um pouco de autoconhecimento. Como é que eu me planejo melhor para expor as ideias? Porque isso daí eu vou falar quando eu for tratar de umas dicas mais práticas. Mas, por exemplo, quando vocês sabem que tem que falar algo, sabem que tem que trazer uma ideia, um pouco de autoconhecimento é entender como é que eu funciono melhor. Eu tenho que escrever o que eu vou falar. Eu sou uma pessoa assim mais é, não consigo trabalhar com frases feitas já, eu tenho que listar tópicos. Quando eu estava na simulação da Sueb, eu lembro que tinha uma grande diferença entre eu e uma colega minha, que ela estava do meu lado e ela conseguia falar muito bem, mas ela estruturava tudo no formato de texto. Ela escrevia um texto inteiro, uns 2 parágrafos, e conseguia ler e ia desenrolando, ia falando na hora. E quando eu tentava escrever textos, eu tinha muita dificuldade. Eu funciono melhor por tópicos. Faço tópicos, faço setas. Eu sempre trabalhava com papel na minha frente. Ela trabalhava com computador.
Então, é isso que eu digo, esse autoconhecimento está ligado às simulações também, porque um dia vocês podem estar ocupando, inclusive, essas organizações estão ocupando espaços em que a fala de vocês ela vai ser não só esperada, mas ela vai ser necessária. Então, isso daí eu acho que é importante encarar como uma oportunidade de crescimento pessoal, crescimento profissional. E, em segundo lugar, um ponto importante é reconhecer o conhecimento acerca das instituições, política externa, economia, direito, porque vocês vão para essas simulações preparados. A ideia é que vocês vão para elas com conhecimento prévio, vocês estudem o tema, estudem a relação entre a organização e o tema que vocês estão discutindo. Então, isso, de uma forma ou de outra, traz um conhecimento que é externo ao que vocês poderiam ter na faculdade, porque eu imagino que vocês tenham muitos interesses externos ao que a faculdade pode oferecer para vocês. Então, tá fazendo um estudo mais direcionado e depois está podendo discutir essas informações com outras pessoas, traz várias possibilidades, tanto para a fixação desse conteúdo, quanto uma, um diálogo, coisas que tu não pesquisou, mas que o outro colega pode ter pesquisado, tudo isso vai somar em um conhecimento sobre esse tema. Quem sabe o que tu pesquisaste para essa simulação possa no futuro ser um projeto de pesquisa para uma iniciação científica, ou ser um artigo, um pôster, algo nesse sentido. Inclusive, os relatos de experiência, eles já são uma modalidade de exposição acadêmica consolidada. Isso que vocês estão apresentando dentro da simulação, vocês podem organizar em um formato de relato e talvez publicar em alguma revista, publicar em algum espaço, ou inclusive em jornais. Isso daí é uma forma de consolidar o que vocês viveram dessa experiência, porque essa experiência é importante para o meio acadêmico, importante para a sociedade. Então, não é incomum que pessoas que participam dessas atividades assim, ligadas à extensão, depois escrevam sobre elas e publiquem, por exemplo, enviem para determinado jornal, determinado portal de informações, como relato de simulação realizada. Então, tudo isso vocês podem pensar para tirar o maior proveito possível dessa experiência. E como um terceiro ponto aqui, currículo e network. Eu acho que isso daqui já tem um sentido mais prático, eu acho que isso daqui já é intuitivo para todo mundo, que essas atividades aqui, elas são bem vistas pela comunidade acadêmica. Seja a trajetória que vocês quiserem traçar, seja eu pretendo fazer mestrado e fazer doutorado e ser professor, eu pretendo ser advogado. Eu acho que quando a gente participa dessas atividades, a gente tem a pretensão de que elas somem dentro da nossa trajetória, porque quem observa o currículo de vocês percebe um certo nível de interesse, um certo nível de proatividade que é visível em estar participando desse tipo de atividade, não ser um aluno que está dentro da sala de aula de maneira mecânica, está se esforçando para sair disso. Acho que é um ponto assim que soma. Então, depois é importante adicionar essa experiência no Lattes e utilizar essa oportunidade para se aproximar de outras pessoas. Eu acho que algumas das portas que se abriram para mim depois da faculdade foram a partir desse tipo de simulação. Então, fica assim, nesse sentido, uma recomendação para vocês. Essa experiência é uma forma também de conhecer outras pessoas, ou de se aproximar, ou de mostrar, inclusive, a própria competência de vocês, enquanto pessoas que estão nesse processo de formação, graduandos, ou, enfim, alguém que está em determinado momento acadêmico. E aí, um próximo tópico que eu acho que é interessante da gente conversar aqui. O que é esperado de um delegado em uma simulação internacional? Eu acho que um primeiro ponto, que é uma palavra que eu já mencionei anteriormente, que é a proatividade. Eu acho que essa questão em si é central para qualquer simulação que vocês forem participar. Eu digo porque eu já tive a oportunidade de conversar com as pessoas que avaliam a SWEB, com as pessoas que avaliaram a minha simulação dentro do CESUPA e tive a oportunidade de organizar. Em todas elas, esse ponto aparecia como central. Não é, não é bem visto vocês irem para uma simulação de maneira passiva. Vocês irem para a simulação para sentar lá e esperar o momento do coffee break, ou esperar o momento de ir embora. O importante é que vocês demonstrem um interesse de participar. Por exemplo, vocês estando sentados lá, muitas vezes vocês não conseguem aproveitar a atividade como um todo. Então, no momento que você não está falando, usa o grupo. A maioria dessas simulações, eu não sei se vai ser o caso da liga acadêmica de vocês, mas fica de maneira assim mais aberta, caso vocês participem de uma próxima. Geralmente se cria um grupo
de WhatsApp em que a organização também está, porque eles estão vendo as mensagens que vocês estão mandando, estão vendo uma articulação, muitas vezes, externa ao debate principal. Porque o debate principal, a maioria do tempo, ele é moderado. E o que significa isso? Significa que ele vai ser mediado pela mesa, a palavra vai ser cedida, e enquanto 20 pessoas estão na simulação, apenas uma está falando. Então, para tirar o melhor proveito daquele momento em que tu não está nem organizando o pensamento, nem falando, talvez seja bom utilizar outras estratégias. Por exemplo, fazer um diálogo baixinho com o colega do lado para tentar organizar alguma estratégia, ou levantar e a maioria das simulações permite isso, levantar e chamar o outro colega ou um grupo para fora da sala para falar sobre a simulação e se aproveitar das possibilidades assim de formato de debate, solicitar um debate não moderado nesse momento, ou solicitar um encerramento mais breve da sessão, tudo isso é uma estratégia que você tem que pensar, você tem que estar ativo naquilo, vendo qual é o seu, qual é a melhor forma de concretizar os seus interesses dentro daquela discussão. Então, mais ou menos sobre isso que eu me refiro, sobre proatividade, é buscar realizar os próprios interesses dentro daquilo, entendendo que não há um momento de inércia. Há simulações que duram um dia, simulações que duram 2 dias, 3 dias, mas a inércia, independente do tempo da simulação, é a perda da possibilidade de aproveitar alguma oportunidade. Então, esse seria um primeiro ponto. Como segundo ponto, eu acho que é interessante falar sobre o decoro também. O decoro, que é uma palavra assim que a gente já reconhece muito fortemente dentro do direito, pelos espaços que a gente ocupa, muitas vezes é cobrado decoro. Quando a gente passa isso para as simulações, se torna uma questão importante também, porque, mencionando aqui uma história que eu tive na simulação da União Europeia, eu fui o quarto lugar da simulação, na verdade, o terceiro lugar que deveria ter sido premiado. Eu estava representando a Grécia no dia e a outra delegação que estava desenvolvendo muito bem, tinha conseguido puxar muito a discussão em torno do país que ela estava representando. Ela, quando se aproximou mais do final da discussão, ela começou a entrar em uma picuinha, um debate assim, tipo, que não era de nenhuma forma produtivo com uma outra delegada. E o problema não foi nem só o desvio do tema, foi porque ao estar discutindo com ela, ela debochou, ela utilizou assim de palavras que não cabem se falar dentro de uma simulação. E tudo isso, tipo, não no microfone, mas tudo que está acontecendo lá está sendo visto, está recebendo atenção. Então, ela foi desqualificada do pódio, ela continuou participando da simulação, mas a avaliação dela foi altamente negativa por causa disso. Então, por mais que vocês cheguem lá e tenham um ótimo desempenho, importa também o respeito à outra pessoa que está envolvida também. E não só isso também, mas um comportamento condizente em sentido amplo, de usar, evitar de usar expressões ofensivas, evitar de destoar daquela situação, que é uma situação de contexto formal. E não só o contexto formal do tipo de estar simulando e utilizar as palavras certas. Isso daí é importante, mas não é tão importante quanto respeitar o momento que vocês estão vivendo. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer quando eu digo da importância do decoro. E um terceiro ponto seria a pertinência. A pertinência, eu digo sobre a pertinência do que vocês estão falando. O que vocês vão estar apresentando, isso é uma coisa que vocês ou já vivenciaram, ou vivenciar em algum momento, se forem participar de mais simulações. Como tem muita gente que entra na simulação e não sabe exatamente o que falar e vem com uma fala pronta. Isso daqui é um conselho que eu digo para vocês. Não se fiem em fazer uma fala no dia anterior e tentar ler no dia, porque no debate é dinâmico. A própria premissa do debate é que ele seja dinâmico, que ele seja vivo e que esteja em constante construção com os delegados. Então, quando tu traz uma fala pronta, é muito possível que tu traga aquilo, apresente e não dialogue com ninguém. Todo mundo esteja esperando tu terminar de falar para depois pedir a sua vez. Então, é mais interessante que se tragam pontos e, no momento pertinente, tu apresente eles, tu tente dialogar com alguém, tu traga uma proposta, porque o que eles avaliam geralmente não é quem fala mais, não é quem pediu a palavra todas as vezes, é quem fala nos momentos adequados e quem consegue manejar a discussão. E eu acho que isso que é central, entender qual é a tua posição lá. Tu está representando alguns interesses, então não adianta gritar bons argumentos no deserto. Se não tiver ninguém te escutando, vai ser desperdício de força e vai ser
mal visto, inclusive, vai ser alguém que não está entendendo o lugar em que está colocado. Então, fica essa dica do que é esperado de ti. Eu acho que eu busquei ser sintético nesses 3 pontos. Aqui um slide que eu não apaguei e aqui uma mensagem no chat. Acho que a coerência com o país a ser simulada também faz muita diferença. Sim, verdade. É um ponto importante. Eu ia tratar isso aqui mais nas dicas práticas, mas é realmente dentro do que é esperado de ti. Isso daí está ligado com a ideia de preparação, porque quando tu está na preparação para uma simulação internacional, tu vai ter que ter o estudo da política externa do teu país. O que tu está apresentando lá vai ser a realização dos objetivos do teu país. Então, por exemplo, é muito comum nas simulações internacionais que a Grécia ela seja um país que vai estar sempre ou pedindo dinheiro ou tentando uma articulação para que sejam perdoadas dívidas ou algo nesse sentido, porque a Grécia viveu uma crise muito recente, da mesma forma que a Irlanda. E o conhecimento disso te faz te faz mais consciente do que tu tem que fazer naquela simulação, porque isso é uma coisa assim que é importante. Quando tu está simulando, tu pode pensar, eu não peguei um país importante, eu não peguei sei lá, a Grã-Bretanha, não peguei a Itália, não peguei algum país assim de grande importância. Mas a verdade é que o mais importa é tu não ser uma potência mundial. O que mais importa é tu realizar os objetivos daquele país. Tu entrar numa simulação com uma Alemanha, mas não entender que a Alemanha por exemplo, uma hipótese, vocês estão numa simulação sobre questões migratórias. E nessa simulação, a pessoa pega a Itália e tenta criar uma política aberta de imigração. Isso não é condizente com a política atual da Itália. Então, é, pode argumentar bem, pode ter pertinência, mas entra nesse ponto que a Thalita falou. Não vai estar condizente com o que é a política externa desse país. Então, vai ser completamente desconsiderada essa atitude. Ou uma Itália super aberta a imigrantes estrangeiros, ou uma Alemanha que não recepciona esses imigrantes, tudo isso parece assim um pouco, parece tentar criar uma mudança assim absurda na política externa e no fundo demonstra um certo desconhecimento sobre o que a pessoa está fazendo. Então, realmente é um ponto importante. Acabei pulando o slide, mas é agora o slide sobre algumas particularidades da simulação do Conselho de Segurança da ONU, que é o caso de vocês. Como eu disse, tem vários tribunais, vários conselhos, várias organizações, e cada uma com seu objetivo particular. Então, aqui um sentido assim, muito mais simplificado, o Conselho de Segurança da ONU ele não presume nenhum tipo de amizade, ah, é, aqui a gente tem que ter um espaço de absoluta cooperação, como muitas vezes é umas simulações da União Europeia. A simulação da União Europeia é muito mais adequada que os países busquem a cooperação, porque é um bloco que eles aderiram, de certa forma, com essa pretensão de cooperação, de parceria mútua. Então, na simulação da União Europeia, é comum que a gente tenha essa pretensão, não criar um embate entre os países, uma animosidade entre os países. Mas quando a gente entra no contexto de simulação da União Europeia, isso daí é mais natural que aconteça. Inclusive, vocês vão estar agrupando. Eu não vi nenhuma forma ainda de sorteio de vocês, se cada um já pegou seu país, mas é muito possível que vocês estejam em polos opostos da política internacional. Então, vocês vão estar alguém representando a Arábia Saudita, outro Estados Unidos, outro o Irã, e é normal que vocês tenham que ter falas mais combativas. Então, isso talvez entre até na questão de não assumir uma passividade, não assumir uma postura de vou deixar rolar. Não, tem momentos em que é importante que o teu país se manifeste, porque a política externa dele é essa, e não se preocupem se a política externa de vocês botar vocês em situações de combatividade com os outros países, com os outros delegados. Seria estranho se fosse uma simulação da ONU sem conflitos, sem discordâncias. Tudo dentro da questão do decoro vai ser adequado que vocês entrem nesse combate. E, bom, aqui recomendações práticas sobre a organização e o planejamento de vocês. Eu acho que um primeiro ponto seria
vocês se organizarem para buscar dentro da internet ou assistir vídeos de simulações internacionais, tem alguns da UNP, tem alguns organizados pela, eu acho que é o UFC lá do Ceará, eles também transmitem as simulações deles. Então, caso você tenha uma dúvida de como é que as pessoas falam no dia, como é que estão organizadas as pessoas no dia, e assistir essas simulações assim reais pode ajudar vocês nesse sentido. E para além disso, para além de dúvidas sobre a organização imediata das coisas, mas ler sobre o tema, eu acho que é importante que vocês leiam sobre o posicionamento do país para já chegar lá pensando em que alianças vocês pretendem tratar. Por exemplo, um delegado que pegue, não sei, Chipre, assim, um país pequeno, mas que tem seus aliados regionais. Então, parte do trabalho de vocês, de preparação, vai ser reconhecer que vocês vão chegar lá com uma história, vocês não vão chegar lá do nada. O Gabriel, se ele fosse participar enquanto delegado, ele não chegaria sendo o Gabriel. Ele chegaria representando o país. Então, há uma base a partir da qual vocês podem trabalhar. Há, há uma margem a qual vocês não podem ultrapassar, e dentro dessa margem há muita coisa que pode ser usada. Procurar notícias que demonstrem determinada parceria, procurar notícias que demonstrem o que é que o país de vocês tem feito em determinado sentido, mas aqui fica inclusive um aviso. É comum que as pessoas confundam, dentro dessas simulações, dialogar com fazer propaganda do próprio país. Vocês, eu acho que o momento mais adequado para fazer uma propaganda de si próprio, eu acho que o único momento adequado é talvez no discurso de abertura, que você vai falar de como é a política externa do seu país e depois vai dar início à simulação. Mas enquanto a simulação está acontecendo, se você pega e começa a ler notícias sobre a República Tcheca aprovou uma lei recentemente de imigração e tem avançado muito nesse sentido. Tá, mas e aí, qual é a pertinência disso para o debate? Você está propondo que essa lei seja aplicada a nível de União Europeia? Você está propondo que determinado país faça a adesão a essa política? É, entendem? Tipo, isso daí tem que ser algo bem construído na argumentação de vocês. Saber que o que vocês prepararem antes tem que estar relacionado com a proposta de vocês. Caso vocês tenham enquanto proposta, dentro dessa simulação eu pretendo defender posições ligadas o armamento das fronteiras. Quem são os parceiros regionais que poderiam aderir a esse tipo de posicionamento? Países extremamente militarizados ou que têm tido essa política recentemente, como Polônia, ou Grécia na militarização de fronteiras contra a Turquia. Enfim, isso daí é uma coisa que tem que ser pensada com certa antecedência. Então, uma minha recomendação assim prática para a organização: façam um roteiro, separem, saibam quais são os países que vocês devem se aproximar, quais são os países que podem fazer oposição a vocês, procurem notícias ou relatórios que embasem os posicionamentos de vocês. Isso daí é muito forte dentro das simulações, é enviar o documento de trabalho. Durante a simulação, vocês enviam o documento de trabalho, pedem para que ele seja exposto, e durante essa exposição, vocês apresentam, e isso daí traz uma legitimidade para o que vocês estão falando. Aqui fica até um ponto de atenção. Quando vocês forem apresentar os documentos de trabalho, eu digo isso porque eu já vi acontecer algumas vezes. Documentos de trabalho são notícias, são relatórios, são esse tipo de informação oficial. Não cabe que vocês forjem alguma coisa na hora, tipo, escrevam algo ah, no computador de vocês e tentem utilizar como informação, porque a base daquilo tem que ser a política internacional. Então, contando assim um caso do que aconteceu uma vez em um júri simulado. Não foi nenhuma simulação internacional, mas era um simulado sobre o Preto Amaral, que foi o primeiro serial killer do Brasil, que tinha assassinado algumas pessoas durante o período do Império. E durante o júri simulado, um aluno ele chegou e trouxe uma, uma carta que ele tinha acabado de escrever, que era como se fosse o Preto Amaral assumindo o crime que ele era suspeito de praticar. Só que essa informação em si, ela invalidava toda a necessidade daquele tribunal. Ele trouxe uma informação assim feita a próprio punho, que buscava assim, tipo, desqualificar qualquer possibilidade da acusação.
Então, esse exemplo que eu estou dando é por quê? É porque vocês têm que ter cuidado para aquilo que vocês estarem fazendo, estarem apresentando, ter algum nível de realidade, ter algum nível de, de importância para aquilo que está sendo discutido. Não pense que vocês vão poder trazer qualquer coisa. Conversem também com a própria organização e busquem construir isso. O que é permitido são notícias, são jornais, isso tudo vai trazer para vocês assim qualidade dentro da simulação, vai trazer um nível de realismo também que é importante para esse tipo de discussão. Pensem essas alianças, esses blocos de oposições. Outra coisa importante, usem e abusem do coffee break, eu imagino que vocês vão ter também. E isso entra naquele ponto de que eu falei mais cedo sobre autoconhecimento. Eu acho que uma coisa que eu vi durante muitas vezes é que tem pessoas que elas não são muito boas em falas para o público. Muitas pessoas tinham dificuldade em falar para o público no momento que pediam a palavra. Mas nos momentos em que era um a um, no momento de conversa, ou que era uma pessoa com duas conversando, a gente via uma desenvoltura muito maior, via uma articulação, via um planejamento. Então, entendam o que vocês conseguem fazer também com aquele momento. Caso vocês vejam, o debate está muito fechado para mim. Quem está falando são os países que não estão ligados aos meus objetivos e eu estou tentando me manifestar, mas eles estão puxando o debate em outra direção. Então, ou tentem retomar o debate, tentem puxar, como se diz, a sardinha para o seu prato, ou tentem ainda buscar outras alternativas. Proponham, conversem com os outros colegas de vocês para pedir, por exemplo, uma moção para debate informal. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com esse tipo de ferramenta, mas é possível que vocês peçam moções ou pontos. Aqui uma explicação simples sobre isso, caso vocês não estejam familiarizados. Uma moção, ela pode ser uma moção, ela é uma votação que tem várias formas, ou algumas formas, cada simulação determina quais moções são possíveis. Aí pode-se fazer uma moção para debate formal, que seria a possibilidade de as pessoas se manifestarem de maneira livre, sem ter a necessidade de levantar placa, enfim, ou qualquer outra forma que vocês estejam usando para se inscrever para falar. Pode ser placa, pode ser outra coisa. Mas aí vocês podem pedir um debate informal para evitar de ficar centralizado o debate em algumas pessoas. E aí essa importância de se articular por fora. Eu estou vendo que não está dando por aqui, peço um debate informal. Ou levanto e vou do lado de fora me articular com outras pessoas. Vejam onde vocês brilham dentro dessa simulação. Vocês são pessoas que falam em público, vocês são pessoas que conseguem desenvolver melhor com uma pessoa, tudo isso está envolvido no autoconhecimento que vai ir da simulação para fora, não vai acabar na simulação. Esse autoconhecimento vai permitir vocês brilhar em outros contextos também, buscar o espaço de vocês em outros contextos. E já os pontos, vocês podem pedir pontos de ordem para questões práticas, assim, por exemplo, um ponto de ordem para pedir o ajuste da temperatura do ar-condicionado. Isso daí parece uma coisa pequena, mas é comum que gere situações até constrangedoras, da pessoa estar no meio do debate e aí levantar a placa para falar e a palavra é da delegação da Espanha. Aí a Espanha se manifesta, eu queria ajeitar o ar. O ideal é que seja tudo dentro dos protocolos. Levanta a placa, ponto moção, eu peço um ponto para ajuste da temperatura da sala, ou um ponto para ajuste do data show, ou ainda pontos de dúvida que vocês podem trazer perguntas em geral. Por exemplo, é, eu gostaria de perguntar se a mesa ela reconheceu o documento de trabalho que eu enviei anteriormente e se vai ser apresentado logo em seguida. Aí a mesa se manifesta sobre isso. Então, todos essas ferramentas vocês têm que saber usar em benefício de vocês. Eu acho que essa seria a recomendação assim prática que eu tenho que trazer para vocês. Se preparem, conheçam o formato mais ou menos da simulação e a partir daí vejam o que vocês podem fazer para realizar os interesses. Conheçam seus interesses e a partir daí se planejem. Eu acho que, de maneira geral, era isso que eu vim preparado, mas eu imagino que possa ter alguma pergunta, possa ter alguma discussão. Não sei se a Gabriel e a Thalita planejaram algo já para esse momento, um espaço de perguntas ou algo nesse sentido. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Thalita, eu sou presidente da LADES, também monitora do NECIM, que é basicamente o núcleo de estudos
da Liga que trata sobre direito internacional. Assim, talvez muitos não saibam, mas a Liga ela promove simulações e no nosso contexto atual, principalmente oeste do Pará, infelizmente nós não temos tantas atividades voltadas ao desenvolvimento de questões internacionais no geral, seja geopolítica, seja o próprio direito internacional. E quando a gente para analisar essa nossa realidade, como núcleo que eu estudo direito internacional, é meio que inevitável que a gente comece a se aprofundar e buscar cada vez mais maneiras práticas de tentar desenvolver esse tipo de conhecimento. Só que como nós entendemos que esse tipo de necessidade, ela não é só nossa, ela também é da nossa região, a gente está tentando promover esses tipos de eventos, esses tipos, no caso, agora a gente vai fazer mais uma simulação interna, nós já viemos preparando outras simulações anteriormente em outros semestres, e tudo isso está combinando, como o Daniel disse, num modelo de simulação particular, porque, querendo ou não, nós temos condições específicas que elas precisam ser atendidas, que, infelizmente, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer uma no nível da Sueb, né, que ela tinha um telão, assim, gigante para a gente passar as coisas, mas a gente está tentando. E é justamente nessa realidade que todos vocês que estão aqui estão inseridos, em uma realidade que a gente não tem muito acesso a essas informações e muito menos essas atividades práticas. Por isso que, quando a gente fala das simulações, eu acredito que, pelo menos ao meu entendimento, é muito mais do que simplesmente um trabalho acadêmico, mas eu acho que é uma arte, porque você vai com um certo pensamento, você vai com um certo entendimento, e tudo que você construiu antes, porque a simulação não é somente o momento, não é só aqueles dias, mas ela é toda a construção que você faz anteriormente. Quando você chega no dia de simulação com aquele pensamento, é um friozinho na barriga, mas é um friozinho na barriga muito bom, porque ele representa que você se esforçou, que você merece estar ali. E assim, inicialmente queria parabenizar o Daniel, de verdade, foi muito bom. Queria agradecer, principalmente, por estar aqui com a gente, por estar atendendo essa nossa demanda. Queria agradecer também o Feijão, que pôde fazer essa ponte. Ademais, eu acho que os únicos comentários que eu gostaria de fazer realmente é que eu lembro que quando eu estava conversando com, acho que foi com a Amanda, lá da Sueb, ela estava comentando que simular é coisa de maluco, porque imagina só, se juntar numa mesa várias pessoas, cada uma vai fingir ser um país, vai debater política, vai debater questões normativas, e, enfim, é coisa de maluco, mas é uma coisa que ela faz muito bem, assim como o Daniel ele pontuou. E eu até ia comentar, mas eu achei melhor não, mas as formas de networking a partir das simulações, elas não são somente com os profissionais que estão organizando, mas também com as próprias pessoas, né? Eu consegui muitos amigos por meio da simulação, Daniel é um deles, então eu gostaria de incentivar todo mundo a poder participar de simulações e quando a Lages puder fazer essa simulação aberta, vocês também possam participar. Deixa eu lembrar. Na verdade, o meu comentário, principalmente, seria em relação ao que o seu país representa, né? Eu até comentei que é sobre a coerência e tudo mais. Muitas vezes, certos países, eles podem não ser condizentes com a sua moral, com a sua ética. E é muito importante que quando você vai para uma simulação, você saiba diferenciar a sua função ali dentro do que você queria que acontecesse. Porque quando a gente interpreta um país, a gente vai precisar ser coerente com todas as decisões que ele já fez anteriormente. Ou seja, se o meu país, nos últimos, sei lá, 15 anos, ele não está investindo em educação, por que que eu vou querer investir também? Entendeu? Eu vou mudar agora do nada tudo que o meu país ele pensava sobre o assunto. Não, não é assim. Então, infelizmente, a gente pode não concordar com certas coisas, mas elas são atitudes que são coerentes com o que o seu país demanda de você. E nas simulações, pelo menos o que eu vejo, além daqueles pontos que o Daniel falou, esse é um dos principais. Em questão, por exemplo, questões mais práticas, né? Recentemente, por exemplo, eu aprendi que nas simulações da ONU, se você quiser parabenizar algum delegado durante a sua fala, você pode fazer assim, né? E existem essas questões que elas são basicamente detalhes que a gente aprende na prática, mas no geral, a simulação, ela inicia
muito antes. Ela disse, no momento em que, por exemplo, a gente sorteia os países, que você vai começar a pensar, caraca, e agora? Por exemplo, o André, ele foi sorteado para ficar com Serra Leoa, e a gente fica zoando ele até hoje, justamente por causa disso, porque a gente não sabe o que vai esperar dessa simulação. Mas da mesma forma, é assim, sabe? É uma atividade, é uma arte, é algo extremamente prazeroso participar das simulações. Enfim, era isso. É, quer falar, Daniel? Não, não, pode Ah, falar tá. primeiro. Não, assim, primeiro eu queria agradecer também, igual a Thalita. E eu acho que, assim, tipo, a gente tá falando aqui desde o começo, né? Tipo, o Feijão e o Daniel fez essa ponte e tal. Mas acho que, tipo, tem muita gente que não sabe. Tipo, eu conheci o Daniel porque a gente fazia um curso de alemão aí de Belém. E aí a gente acabou, eu conheci ele no intercâmbio, a gente foi para a Alemanha ano passado. E aí eu conheci o Daniel lá e eu nem sabia que faculdade eu queria fazer ainda. Eu tava muito em dúvida. E aí eu conheci o Daniel, conheci o Lucas também, que um dia ele vai estar aqui também. E assim, o Daniel foi uma dessas pessoas que tipo me levou pro direito. Ele é um cara muito, tipo assim, que fala muito bem, né? Deu para perceber, né, durante essa hora, que também ele tem essas noções, tipo, além do direito, né? Porque muitas vezes, como ele estava falando na sala de aula, a gente fica muito focado naquele, tipo, quadrado, assim, de coisas que a gente não vai usar muito na prática, ou de coisas que ficam muito ali na técnica. E assim, eu acho que foi muito importante assim, esse encontro aqui para falar sobre isso. Eu já participei de duas simulações, na verdade, e na primeira que eu participei, eu fiquei só fazendo a ata, porque eu ainda não, inclusive ainda não era do Nessim, e aí fui me apaixonando por essa questão da simulação. E eu acho que assim, fazendo também um comentário sobre essa questão, que a Thalita até falou sobre, por exemplo, de não concordar às vezes com a política do teu país, né? Eu lembro que na primeira simulação que a gente fez na LAD, não foi a primeira, mas a primeira, assim, quando a gente entrou, e aí eu tinha uma amiga que ela ficou com os Estados Unidos. E era, tipo, era uma situação sobre, tipo, na Colômbia, assim, e tal. E ela tava muito nervosa, porque tudo que os Estados Unidos ia pregar tinha que pregar naquela reunião, naquela simulação, era contra o que ela pensava. Então ela ficou muito assim, tipo, entrou em um conflito, né? Mas aí, no dia, né, ela saiu, nem parecia ela, assim. E eu acho que é justamente isso, porque é justamente essa questão de simular, também é a questão de tu construir um personagem ali, de tu, tipo, trazer essas suas habilidades, que muitas vezes a gente vai usar por exemplo, não só para simulação, né? Por exemplo, um advogado que vai ter que defender diversas causas, mesmo que ele não concorde com aquilo, um promotor, um juiz que vai ter que julgar casos que ele não concorda, mas ele vai ter que cumprir a lei. Ele vai ter que cumprir o que está determinado na lei, mesmo que ele não concorde com aquilo. Então, eu acho que é muito importante também esse papel das simulações internacionais. E, e é isso que eu queria falar. Quero agradecer ao Daniel novamente. E é isso. Não sei se alguém mais quer falar, mas eu queria agradecer também vocês dois, primeiramente pelo convite, parabenizar aqui a Liga pela organização do evento em si, pela organização da simulação. Eu acho que a gente vê muitas vezes as faculdades elas não estarem ocupando esse tipo de espaço, de estar querendo criar eventos que sejam para além do ensino, que sejam que reconheçam o que a gente está fazendo como mais do que formar um operador técnico, formar alguém que vai ocupar um cargo, vai ter uma atividade completamente direcionada, porque esse tipo de evento em si, esse tipo de atividade, eu acho que a maior vantagem delas é abrir os horizontes de vocês. Você está tendo a oportunidade de conhecer o direito e a vida profissional para além de alguns limites assim que muitas vezes eles são enclausurantes para a gente. Eu acho que pode ser o que vocês estão vivenciando agora, muitos de vocês, de estar entrando na faculdade e procurando o seu lugar ainda no direito. Qual é a minha praia? Pode ser que a praia de vocês seja simulações internacionais, pode ser que não seja, pode ser que seja direito internacional, pode ser que não seja. De qualquer forma, é importante que tenha esses eventos. Então, eu acompanhando assim a liga, eu vejo que não é só essa simulação que tá sendo preparada, eu vejo assim que tem um esforço em várias direções. Então, eu acho que isso é muito importante.
queria parabenizar vocês e falar assim que é muito bom estar vendo os dois de novo. O Gabriel, depois da viagem, a gente ficou meio afastado, infelizmente, geograficamente, mas é muito bom estar vendo, tu seguindo o curso, tá tendo sucesso acadêmico assim no terceiro semestre, de estar desenvolvendo assim algo importante para o teu currículo, para tua vida. E para a Thalita, que eu conheci há menos tempo aqui em Belém também, é muito bom estar te vendo de novo. Tá vendo assim que a liga está prosperando, que vocês estão seguindo com os projetos. E me coloco assim à disposição 100%, tanto de vocês e da liga, quanto eventualmente de alguém que quiser algum apoio, não sei, caso queira desenvolver alguma atividade aqui em Belém, eu tenho um contato assim mais próximo com o Centro Acadêmico do Cesupa, que foi onde eu fiz a graduação em Direito, e uma proximidade com o Centro Acadêmico do Caribes, que é o da UEPA. Então, eu acho que vocês conseguem acessar o meu Instagram lá pela foto da Liga Acadêmica, se vocês tiverem algum projeto, tiverem alguma ideia, quiserem algum tipo de apoio ou dica, qualquer coisa nesse sentido, eu acho que eu ia ficar muito feliz em ajudar. Então, enfim, fiquem à vontade de mandar mensagem ou alguma coisa nesse sentido. Daniel, a Amanda me mandou uma pergunta aqui no WhatsApp, que é basicamente como preservar a soberania dos estados em um lugar que exige a cooperação. Eu acredito que está falando assim sobre como saber dosar o que permitir ou não que seu estado faça sobre a influência dos outros. Isso daí vai depender bastante do tipo de simulações que vocês estão realizando. Porque, por exemplo, não é. Depende do que vocês estão discutindo. Por exemplo, não é possível, dentro de uma simulação da ONU, que um outro país ele impõe a sua soberania sobre o teu país. De aquela. Eu acho que isso daí está muito relacionado a um conhecimento de qual tipo de organização está sendo simulada, porque tem organizações que têm uma decisão um pouco mais vinculante dentro do direito internacional e tem outras que não tem. Tipo, algumas simulações elas têm um caráter assim muito recomendatório. Por exemplo, qual é o produto de toda essa simulação? Pode ser um relatório. E o que o relatório faz de imediato com a política interna e externa daquele país? Nada. De prático, assim, não vai ter um caráter vinculante, um caráter obrigatório. Então, no caso de vocês que estão vivendo essa experiência de uma simulação da ONU, a forma de dosar isso é reconhecer que o que vai ser produzido ao final não vai ser algo vinculante. O país de vocês ele tem soberania, e isso daí pode gerar algum nível de discussão de meu país é de alguma forma subserviente aos interesses imperialistas de determinado país. Pode ser que essa discussão possa existir, mas ainda assim dentro de uma premissa de direito internacional, o teu país é soberano. Então, acho que a regra, o princípio assim é a soberania. A partir daí tem que se ver qual é o produto que vai ser produzido. Pode ser que ele tenha se comprometido já com determinado tratado internacional, então, por soberania, tu não pode loucamente sair de qualquer tratado, qualquer convenção, porque é a tua vontade. Como a Thalita falou, tu não está lá representando só os teus interesses, tu está te baseando na política daquele país. Então, tem que ter algum nível de algumas bases, umas margens que tu pode te manejar, mas a regra de ouro é a tua soberania enquanto país. Mas conhecendo a política externa dele, conhecendo o que está sendo discutido e o espaço que está sendo discutido, qual é aquela simulação. Não sei se responde completamente a pergunta, mas caso ela queira mais alguma explicação, algo nesse sentido. Acredito que tenha respondido sim. E você falou algo muito interessante, né, que em relação a justamente os países eles serem, por exemplo, signatários de determinados tratados, né, que eles falem sobre A, B e C, e lá na simulação a pessoa está indo contra justamente esses princípios que na teoria ela se predispõe, o Estado se predispõe a cumprir, né, que inclusive eu acredito que seja uma dica, né, de determinados comportamentos. Por exemplo, quando eu sempre busco, principalmente quando a gente trata sobre questões ambientais, eu busco saber se os países eles são signatários de quais tratados para ver qual vai ser o delegado que vai descumprir, pelo menos nominalmente, com esses tratados. E aí, gente, isso quebra a pessoa, porque a pessoa fica meio assim, se ela não sabe disso, quebra. Então, enfim. Mas é isso, eu acho que ninguém mais tem pergunta, ninguém mandou aqui, pelo menos. Aí, Daniel,
Obrigada, viu? A Lara, pode falar, Lara. Thalita, tu soltou uma frase muito interessante sobre essa quebra, né? De quando tu tá fazendo uma simulação, tu tá se expondo, porque todo diálogo, toda relação comunicativa, ela é sobre se expor, né? Colocar no momento frágil, de tu tá representando alguém específico. Aí, se pudesse comentar um pouquinho também dessas estratégias de como, quando tu acaba se desconcertando no meio de uma frase, isso é muito interessante. Porque, no fundo, a gente não pode transparecer essa insegurança. Então, seria bacana falar alguma coisinha sobre isso. Foi uma pergunta direcionada para ti, né, Thalita? Ou foi para eu falar sobre isso, ou nós dois? Não sei como foi. Se você quiser falar primeiro, eu posso falar depois, não tem problema. Tu que sabe, à vontade. Mas, Tá bom. tá. Assim, Lara, quando a gente está simulando, de fato, né, há esse embate entre pessoas e muitas vezes deixa a gente desconcertado, acaba quebrando a nossa confiança. E, assim, existe, desde a primeira vez que eu simulei, existe basicamente uma regra geral sobre simulações que é, se você se você ouve, por exemplo, uma declaração, sobre, principalmente que diz respeito a você, e você não fala nada sobre, você automaticamente está concordando, porque você não está discordando. Então, assim, principalmente quando a gente está em debate moderado, como é o debate moderado? Tá todo mundo na rodinha, né? Cada um levanta e diz, olha, eu quero falar. Numa dessas falas, alguém te ataca. O que eu indico você a fazer? Anotar, pelo menos como o Daniel faz, né? Adotar os tópicos principais das falas das pessoas, principalmente naquelas que dizem respeito à sua delegação. E aí, o que não for coerente com você, sabe, dá um tempinho ali, dá de fazer alguma coisa. Então, assim, é uma adrenalina que dá no nosso coração nesses momentos, principalmente quando estamos sendo, entre aspas, sendo atacados, que é justamente tentar rebater essas coisas, rebater essas alegações. E algumas dessas alegações, elas podem ser debatidas com atitudes que o seu país teve, mas também atitudes que o país que está alegando isso teve. Por exemplo, na simulação da SWEB, eu estava defendendo muito que nós tivéssemos medidas a curto prazo, além das de longo prazo. E teve um país, acho que foi a Eslovênia, que estava o tempo todo. Não, que a Finlândia está exigindo medida a curto prazo, mas as medidas dela são a longo prazo. Aí lá, eu acho que foi umas 2 vezes, eu tive que falar assim, olha, eu já trouxe dados, eu já trouxe provas, já trouxe documentos, já trouxe relatórios. E todos eles indicam que a melhor forma da gente resolver esse conflito é com que nós possamos possuir várias medidas e que elas trabalhem conjuntamente. Por exemplo, as medidas a longo prazo, elas vão atingir uma parcela da população e a outra parcela, ela também precisa ser atingida. E as medidas de curto prazo, elas são mais efetivas nesse sentido. Enfim, então, basicamente, enquanto estiver no debate moderado, dá aquela respirada, qualquer coisa pesquisa, mas cuidado com as fontes, e tenta montar algo rapidinho, como o Daniel faz. A simulação, ela é muito, como eu posso dizer, genuinamente prática, sabe? As pessoas vão falando e tudo mais, às vezes um ponto que você preparou anteriormente possa ser que ele nem venha a ser abordado se você não trouxer ele para a roda. Então, assim, é algo que você precisa ter muita flexibilidade para tratar sobre esses assuntos, principalmente que, apesar de que a gente espera que todo mundo tenha um decoro, possa ser que a pessoa não tenha. E às vezes é difícil lidar com pessoas que não possuem esse tipo de formalidade, esse tipo de respeito. Enfim, eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Pode falar, Daniel. Eu acho que, pelo que eu entendi, foi bem respondida, sobre essa questão, às vezes, de dar um branco, de dar uma. Como é que eu consigo articular as minhas ideias se eu tiver com um pouco de dificuldade. Eu acho que assim, o melhor conselho que eu já ouvi sobre isso de às vezes travar é respirar fundo mesmo, é entender que aquele teu momento de fala, por mais que ele esteja sendo cronometrado, tu tem um certo tempo para falar, é melhor que tu não te atrapalhe e fale as coisas com clareza. Por exemplo, me perdi um pouco. E aí faz o que a Thalita falou, está se baseando em um certo roteiro, está se baseando em alguns pontos, seja da forma como tu preferir organizar. Mas me perdi, deu um branco. Eu olho para ele e falo, bom,
ou enfim, retomando o que eu estou querendo trazer e apresento o teu ponto principal. Não consegui eu completar completamente minha linha de raciocínio, mas apresento de maneira geral, o que eu queria tratar eu acho que todo o espaço que tu tá tendo lá para te manifestar, aqueles momentos os momentos de fala que estão sendo cedidos a ti, tu não precisa ter pressa aquele no teu último momento. Quanto mais tu tratar isso com uma certa leveza, melhor vai fluir o momento seguinte. Então, pelo menos é assim que eu faço. As minhas primeiras, geralmente eu encaro dessa forma, acho que eu vou esquentando conforme vai acontecendo a simulação. A minha primeira fala de abertura, eu sempre estou nervoso, fico nervoso, já tremi nas primeiras falas, mas o ideal é que eu continue pedindo a palavra, que cada vez que eu vou falando, eu vou me sentindo mais preparado e vou tendo melhor noção do caminho que eu estou seguindo. Porque eu, pelo menos, enxergo assim: eu falei no primeiro momento, no segundo momento, aquela minha fala está conectada ao primeiro, e o terceiro ao segundo, e o quarto ao terceiro. E isso eu vou levando de uma forma em que eu tenho uma trajetória dentro daquele debate. Eu defendi posições, eu fui contra outras. Tua linha de raciocínio está lá. Se tu não se tu te preparou para aquilo e teve coerência no que tu estava falando, tu tem uma linha de raciocínio, tem posições que tu defendeu e tem tudo que tu falou lá tem uma validade e vai ser avaliado. Eu encaro dessa forma. A gente conseguiu responder a sua pergunta, Lara? Certo. É isso, mas alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Algum comentário? Feijão tá se coçando para falar, né? Eu vi o microfone voltando. Não, eu fui sem querer, foi sem querer. Eu tava esperando alguém falando alguma coisa. Tá bom. Então é isso. Como o pessoal tá caladinho, ó, Henrique que agradeceu. Muito Valeu. obrigada, Daniel, de verdade. Como eu disse, toda essa construção, ela, enfim, né, a gente está tentando se adequar. Pode falar, Jaime. Ele tirou a mãozinha, deve ter sido sem querer. Toda essa construção que nós estamos fazendo enquanto liga acadêmica, no contexto que nós estamos inseridos, assim, de uma certa escassez desse tema, é realmente um movimento um pouco, eu arrisco dizer pioneiro, porque realmente, assim, pelo menos eu vim de Monte Alegre, eu vim para Santarém, eu já viajei por outras cidades, nenhuma delas apresenta esse tipo de, pelo menos aqui, né, no oeste do Pará, não apresenta esse tipo de conteúdo. Então, eu espero muito mesmo que isso tenha afetado positivamente todos que estão aqui presentes e que esses momentos eles possam se repetir quando nós formos fazer a simulação aberta. E, novamente, eu faço um convite a todo mundo que está aqui para se inscrever. Opa. É, perante a disputa de argumentações, o poder militar dos países pode ser uma força de importância na sua fala. Eu acho que é um ponto importante tu considerar que os países eles são pretensamente nivelados a nível internacional, mas que não funciona necessariamente dessa forma. Claro que ninguém vai estar. Eu nunca vi, nem ouvi falar de uma simulação em que se resultasse, tipo, declaração de guerra. Eu tipo, confesso que não sei se isso de alguma forma é possível ou esperado em uma simulação, mas do conhecimento que eu tenho, não é o critério determinante tu tá resolvendo aquilo com base no poder militar do país. Até porque a proposta principal é a diplomacia. Então, tu, por exemplo, não sei se foi exatamente esse o sentido da tua pergunta, mas, por exemplo, tu pede a palavra e tem uma posição e depois os Estados Unidos tem uma outra posição. Aí tu fala, eu mudo minha posição porque os Estados Unidos têm um poder militar maior e não faria sentido meu país contrapor ele. Não, dentro dessa simulação, o teu país ele é soberano e por mais que no mundo real a gente saiba que as coisas não são exatamente assim, a diplomacia ela é livre, a manifestação do país é livre dentro daquele espaço. Então, não vai ser o poder militar de outra nação que vai te tolir de ter determinada posição. Enfim, eu acredito que foi nesse sentido a tua pergunta, mas não sei se eu consegui ser claro.
Acho que foi o Jaime, né, que fez a pergunta. E aí, Jaime, tá por aí? Consegui te responder bem? Não sei se ele não tá recebendo tá com um problema de conexão ou algo assim, mas e desculpa, Thalita, que eu acabei te cortando também. Não sei se tu tinha parado por causa da mensagem, né? Sim, mas tudo bem, já era agradecimento. A um tipo de amizade como exportação de armas. Sim, é um ponto importante. Por exemplo, se o teu país ele tem uma política militar alinhada com outro país, provavelmente eles são parceiros em sentido amplo, assim, são parceiros econômicos, parceiros militares. Então, é interessante que o teu país se aproxime dele. Por exemplo, não sei se isso está 100% correto geopoliticamente, mas eu imagino que, por exemplo, a Índia é um parceiro regional na militarização de alguns países do leste asiático. Aí, por exemplo, se tu pega um país, sei lá, tipo, como é o nome? O Vietnã, ele tem uma política assim, política externa, acho que próxima da China. Então, reconhecer essa proximidade militar pode te dar essa base para construir uma aliança. São dois países do leste asiático que não são dois rivais geopolíticos, eles estão dentro do mesmo contexto regional como parceiros. Então, essa base assim, militar vai te ser interessante de reconhecer para te pensar que estratégia tu vai fazer. Então, eu acho que está correto, sim, isso que tu falou. Eu acho que é isso. Não sei se tu quer já retomar como iniciar o estudo do país que você está representando. Tem pontos obrigatórios ou mínimos para estudar sobre cada país? Eu acho que como começar, eu sou assim muito a favor de que todas as buscas que a gente faça, a gente comece pelo Google mesmo, porque às vezes, tipo, o mais básico é o que vai mais te ajudar. Tipo, tem outras coisas que tu pode procurar. Tu pode procurar resoluções do teu país, tu pode ir no site. Quando eu fiz a simulação da Sueb, eu vi que muita gente foi a fundo mesmo, tipo, foi pegar documentos em, é, deixa eu ver, em polonês e traduziu para conseguir usar de base para eles. Então, isso é um passo a mais. Eu acho que o básico é tu procurar notícias, procurar sites de informação, de tipo sites básicos assim, e depois tu partir para tentar complexificar essa tua compreensão sobre o país. Então, eu acho que tua primeira pergunta foi por onde começar. Eu acho que tu começa por uma busca geral. A forma como eu fiz, eu procurei primeiro de maneira geral no Google, depois eu procurei no YouTube vídeos sobre o país, aí depois, a partir desse levantamento assim, de informações, eu comecei a procurar questões mais específicas, tipo, a partir de uma notícia que eu vi que a Grécia tinha uma política migratória mais acirrada. Aí eu procurei informações sobre como é que estava a fronteira da Grécia com a Turquia, que foi esse um dos pontos que eu mais bati na minha simulação. Eu defendi um ponto assim que era contraintuitivo pra caramba. Todo mundo, a maioria dos países foram contra. Eu defendi a criação de um muro, uma fronteira física e uma fronteira militarizada contra a Turquia, porque estaria tendo entrada de turcos no território grego. E aí poucos países me apoiaram, mas foi uma posição assim que estava condizente com o meu país estava defendendo. E isso eu consegui coletar como informação a partir de notícias. Eu acho que é esse o teu primeiro passo. Vai tateando, vai buscando o que é que pode te direcionar nesse sentido e a partir daí encontra uma informação que te interessou, isso daqui parece importante. E aí tu vai e te aprofunda nela. Eu acho que as ferramentas de busca assim vão te ajudar muito para isso. E tem pontos obrigatórios ou mínimos para estudar de cada país. Eu acho que o tema da simulação de vocês, acho que tu foca no tema. O mínimo é tu estar entendendo acho que a minha câmera desligou aqui. Não, acho que voltou. Eu acho que o mínimo é tu estar entendendo a posição do teu país em relação ao tema. Se o teu país ele tem uma política externa que poderia estar alinhada ou contrária ao acontecimento internacional, então, tipo, eu acho que a base é tu partir do tema, ver o que tu consegue
desenvolver a partir disso, mas a compreensão mínima é essa relação entre o teu país e o tema de discussão. Acho que seria isso. Eu acho que você citou também brevemente, mas questão de orçamento também é muito importante, porque, por exemplo, o próprio exemplo da Grécia, né? Tipo, ela estava em cheias de dívidas um tempo atrás, houve várias situações negativamente Uhum. em relação monetária, mas assim, quando a gente vai para um país, por exemplo, vamos supor que alguém que não estudou vai lá e pede, olha só, eu quero tantos bilhões de cada país. Pô, isso não vai dar certo, porque além de cada país ele ser diferente, ter produções diferentes, ter PIBs diferentes, e a gente, no mínimo, né, tem que ser proporcional, às vezes esses valores, eles são irreais para o problema, ou seja, eles são muito além, ou seja, do problema ou da capacidade que o país tem de fazer, de participar desse tipo de coisa, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de países que estão endividados ou países que realmente não têm um PIB muito alto. Eu acho isso importante. Essa questão da questão financeira sempre gera umas situações interessantes assim nas simulações. Eu acho que o mais clássico, acontece quase todas as simulações que eu já vi, pelo menos, é quando tem alguma discussão sobre como é que a gente vai construir o orçamento para determinado projeto. Assim, a gente quer a construção de centros de recepção de migrantes e refugiados. E aí, como é que a gente vai bancar essa ideia? Geralmente vai ter os países mais pobres que vão falar que a base vai ser o PIB, a gente deveria construir com base no PIB, e os países mais ricos vão falar, não, não deveria ser PIB, a gente vai ser um esforço, tipo, voluntário, cada um vai contribuir da forma como puder. Aí, esse tipo de discussão, assim, sempre vai surgir, a questão de como é que financia. Tu tem que entender, como a Thalita falou, o que é que o teu país tem condições financeiras de dar, o que é o meu país, ele tem uma base financeira suficiente para eu ajudar no financiamento de um país, de um projeto desse. Então, é realmente um ponto importante. Eu acho que isso também entra naquela parte, isso aí também, assim, de captação de recursos, né? Que Uhum. muitas vezes, tipo, as pessoas, não, a gente vai fazer tal coisa, fazer tal projeto, a gente vai precisar de tantos bilhões, mas aí, tipo, chega o cara e pergunta, mas como é que a gente vai captar esse recurso? Tipo, às vezes as pessoas não se preparam para isso, é algo que é importante, porque, assim, não é só, tipo, sobre o que você vai fazer, mas é como você vai fazer isso também. Você tem que Sim, estar preparado para isso. Isso é muito também sobre já, quando você for para a simulação, já ir uma ideia de como você vai resolver o problema, né? E não é só, tipo assim, eu quero construir tal coisa. Mas justamente como o Feijão falou, né? De onde vai vir esses recursos, né? Quem é que vai querer ajudar? Eu até falo pro pessoal que para eles aproveitarem, como pelo menos dentro da LAD todo mundo já se conhece, mas para no momento que já estiver estudando e ver quais são os países que são amigos, já ir conversando, olha, eu tenho uma ideia e tal, vamos se apoiar. E eu acho que isso é muito interessante, porque faz parte, querendo ou não, do estudo anterior à simulação. E faz muita diferença quando a gente está na simulação, quando a gente está na prática. Eu acho que o Feijão, ele lembra disso na nossa primeira simulação que estava escrevendo a ata, né? Porque eu lembro que, por exemplo, eu era o Japão, o Henrique era a China, né? E aí, eu não lembro quais eram os países da Lívia e da Tainá, mas enfim, a gente se aproximou porque nós. Moçambique e Guiné-Bissau. Isso, eu acho que era esse mesmo. E aí a gente juntou alguns interesses que tínhamos em comuns com esses países, e por meio desses interesses, a gente disse assim: olha só, a gente vai defender todo mundo esse ideal aqui, tá? A gente pode não falar isso no discurso inicial, mas no geral a gente vai tentar se apoiar. Aí, por exemplo, eu apoiava alguma ideia que a Tainá tinha quando ela falava, e as meninas iam apoiando, o Henrique ia apoiando. Então, no geral, é um jogo de persuasão, querendo ou não, porque você vai estar persuadindo anteriormente à simulação e durante a própria simulação, né? As pessoas, principalmente que estão distantes. E quando a gente está falando do Conselho de Segurança, a gente está falando que vão ter 5 países que vão ter o poder de veto. Então, eu, por exemplo, como um país que eu não tenho poder de veto, sou um país desconhecido, o que eu vou fazer, né? Como vai funcionar a minha persuasão, a minha atitude dentro da simulação? Então, isso é muito importante.
ter uma questão de adaptação também, né? Porque às vezes a gente vai com um projeto, tipo, um projeto pronto, só que a gente chega na hora e, tipo, por alguma, tipo, por causa da dinâmica do debate, vai para outro caminho e, tipo, tu vê que se torna inviável, aí tu tem que adaptar aquilo na hora ali, assim, fazer uma mudança de projeto. Eu lembro que nessa primeira simulação de vocês teve algo assim, que, tipo, o projeto inicial era, tipo, para dar muito mais dinheiro pro resolver aquele problema, só que tipo assim, no final, tipo, foi uma proposta mais conservadora, assim, justamente de adaptação do que vocês já tinham trago para que os outros países também conseguissem concordar com aquilo. Mas justamente dessa dinâmica do debate, que foi para outro caminho. Sim, é verdade. Apareceu aqui também uma pergunta da Jéssica. Países que a religião exerce forte influência na forma de governo, é o que defender esses países nas simulações com base nessas questões religiosas? Eu acho que essa é uma questão assim que não, pelo menos pelo que eu conheço, não é grande questão dentro das simulações, na maioria das vezes, pautas relacionadas, por exemplo, aos costumes, ou pautas relacionadas, por exemplo, a algumas coisas que são meio que a autodeterminação da população daquele país, mas há questões religiosas que elas se tornam importantes quando o país ela transforma aquilo em uma política de Estado. Por exemplo, se vocês estão discutindo crimes internacionais, a política de determinado país que pratica violência contra grupos religiosos, grupos étnicos, com a premissa fundamentalista, é importante que a religião de alguma forma apareça naquele debate, mas não, eu acho que não é o ponto central discutir se a religião daquele país está errada. Eu acho que a tua pergunta ela vai no ponto certo. Tipo, a esposa tem que atacar a posição do país, mas a religião ela é meio que a base daquela posição. Tu pode atacar, no meu ver, tu pode atacar a posição, mas sem atacar a religião. Por exemplo, se o debate ele gira em torno de a gente tem que parar a islamização da Europa, tem que parar alguma coisa nesse sentido, acaba que tipo perde o sentido propositivo, eu acho. Tipo, acaba se tornando um discurso assim meio de base até preconceituosa, sabe? Tipo, o que eu entendo, tentando ser mais sintético assim na resposta para tua pergunta. Eu acho que é importante considerar questões religiosas. Se tu pegar um país que tem uma política externa pautada na religião dele, é importante que tu defenda essa política externa sem fazer um julgamento moral a partir do que tu entende como certo e errado do país, mas a religião eu acho que ela não vai ser um ponto possível de ser mudado no debate. Então, eu te recomendaria não bater nesse ponto, por exemplo, caso tu queira enfrentar um país que tem uma política religiosa da qual tu é contrário, ou caso tu queira defender uma política religiosa, política de base religiosa do teu país. Eu acho que seria isso. Não sei se a Thalita e o Gabriel também querem responder. Eu entendi dessa forma a pergunta. Não sei se foi claro também. Eu vejo a religião como um costume, né? Então, é uma fonte do direito internacional. E, querendo ou não, quando a gente fala de religião, a gente está falando, como o Daniel disse, sobre uma autodeterminação dos povos e que dentro de determinado território ela deve ser garantida. E uma vez que ela é garantida, a gente tem que tomar muito cuidado para não justamente violar essa soberania que cada país tem do seu próprio território, das suas próprias pessoas. Então, assim, é bem delicado fazer isso e, principalmente como o Daniel disse, até hoje ainda não vi assim, questões que batessem de frente com isso, mas eu acho muito interessante quando a gente analisa como costume, porque a gente analisa, por exemplo, um, um país islâmico, né? Ele tem determinados comportamentos. Então, se a pessoa que tá representando esse país, ele vai acompanhar esse costume como uma fonte do direito, então eu já vou prever como essa pessoa ela vai interagir durante a simulação. Ou seja, eu acredito que pode ser mais uma fonte de ajuda para você entender o que esperar da simulação do que, de fato, como um meio para usar durante a simulação. Uhum. Eu vejo nesse sentido também que a Thalita falou, assim, de... É porque, assim, essa questão é muito uma questão também cultural, assim, né, de cada país. Então, é algo que tipo, envolve a sociedade, ou seja, também pode ser trazido, assim, na simulação, porque, querendo ou não, é algo que vai moldar, muitas vezes molda a posição política desses países, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai falar desses países, assim, do Oriente Médio, assim,
eles são muito pautados por essas visões morais e religiosas, essas visões morais que partem de pautas religiosas. Mas assim, eu nunca vi muito isso passando assim, justamente essas questões sendo pautadas em simulações internacionais, questões de costumes assim. Mas isso pode ser um ponto para desenvolver algum projeto que seja associado a alguma solução que seja pautada nesse viés religioso de determinado país, né? Mas eu acho que isso, assim, é algo que, assim, é muito pequeno, assim, dentro de uma simulação, porque, por exemplo, essas religiões, a maioria dessas religiões, né, que, tipo assim, que podem exercer uma influência na forma de governo hoje em dia, são, tipo, o islamismo, por exemplo. Mas o islamismo é praticado, assim, no Oriente Médio, por exemplo, a gente está falando aqui especificamente do Conselho de Segurança da ONU. São poucos países que tipo, são dominados pelo islamismo, né? E mesmo, tipo, países que têm grande influência do islamismo, já na Europa, os governantes, a política não é dominada pela questão da influência islâmica, influência religiosa. Eu acho que é isso. Tem alguma pergunta que eu não estou vendo? Eu também acho que encerramos por hoje, né? Foi muito bom, de verdade. Assim, eu acredito que não só para mim, mas todo mundo deve ter aprendido bastante. Mais uma vez, Daniel, muito obrigada. Tá? Se por algum motivo você precisar da Lages, estamos mais à disposição. Tá? Pode Se deixar. roubar o feijão em algum momento, tá liberado. É Não, isso. eu fico feliz, assim, que a gente tá fazendo esse contato, espero aproximar cada vez mais, espero estar qualquer dia aí por Santarém também para a gente sair. É uma felicidade, assim, estar participando aqui de um evento da Liga. E da mesma forma, o caminho contrário é certo também. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Tudo bem. E obrigado também a presença do pessoal. Eu sei que um sábado, assim, véspera de eleição, não é o momento melhor para uma atividade acadêmica, mas eu fico feliz que estão participando e espero ter ajudado de alguma forma. É isso. É É isso, isso, então. então, pessoal. Obrigado. Pessoal, Obrigado. Boa Até mais. tarde.